Doutor Álvaro sempre com a gente aqui no Band News Station, ainda mais esse momento de pandemia. Doutor, eu queria começar com um assunto, não é pegadinha, mas que não está na nossa pauta, mas tenho certeza que o senhor vai tirar de tranquilo, né? Aqui nos Estados Unidos a gente começou a ver o movimento dos estados, né? Não aqueles estados, digamos, que desde o começo da pandemia não estavam nem aí. Estou falando de estados que estavam restringindo muito a circulação e tudo mais. Eles começaram a liberar máscara. Então, por exemplo, em Nova Jersey, em Delaware, não vai precisar mais nos próximos dias usar máscara nas escolas, crianças, professores, né? A Califórnia, que sempre foi o estado mais rigoroso, está começando a levantar também essa obrigatoriedade de máscara. Insisto, não estou falando daqueles estados onde nunca precisou usar máscara, né? Que são estados republicanos. Eu imagino, doutor, que tenha uma relação direta com o que está acontecendo agora, né? Ou seja, há uma queda, despenca de casos aqui nos Estados Unidos, apesar do número de mortes continuar bastante significativo. Sempre fazendo aquela comparação, doutor, dá para imaginar que algo semelhante, né, desse filme, desse pesadelo, desse roteiro que a gente está vendo aqui nos Estados Unidos, daqui a pouco se repita também no Brasil? Bom dia, doutor Álvaro. Bom dia, Barão. Bom dia para Carla, nossos ouvintes. Barão, você sabe que essa pergunta que você me fez agora, eu respondi no meu Instagram ontem, falando sobre quando a gente vai pensar em tirar máscara. A conta dessa história de retirada, ela tem a ver com alguns marcadores que alguns locais do mundo estão indo bem, né? Que é caindo a circulação da Omicron, diminuindo a quantidade de casos, quando você tem uma boa cobertura vacinal em algumas áreas geográficas. Existem disparidades dentro do território americano, mas também existem disparidades no Brasil com relação à cobertura vacinal entre os estados. Então, na balança da retirada, isso vai ser levado em consideração. Então, hoje, a gente vê alguns locais do Brasil onde é impossível a gente pensar em retirada de máscara, até em ambientes onde a gente, teoricamente, tem um risco menor de aquisição da doença, porque essa variante é extremamente transmissível. Mas a partir do momento que a gente olhar as curvas epidemiológicas, as semanas epidemiológicas da Covid no Brasil, a gente começar a ver uma queda realmente sustentada no número de casos, né? Caindo também a quantidade de óbitos, a cobertura vacinal crescendo cada vez mais, a gente vai ter uma retirada escalonada de máscara. O que é isso? Vai tirar primeiro dos ambientes abertos, exatamente o que você falou que aconteceu em alguns estados americanos, para depois caminhar para ambientes com risco maior. E vou dizer para você, a máscara vai ficar muito tempo em dois ambientes, em hospitais, provavelmente durante meses e meses, e também para as pessoas, quando elas começam a ter sintoma respiratório, começam a ter tosse, febre, então essas pessoas futuramente, como já é cultura de alguns países do mundo, principalmente os países asiáticos, quem tem qualquer sintoma respiratório bota a máscara novamente para proteger as pessoas que estão à sua volta. Então, essa vai ser a conta aí do futuro dessa peça que virou, né? Eu até brinquei alguns meses atrás, é a peça do vestuário nosso, tá nas gavetas de todo mundo, tá dentro do carro, então... Ih, o doutor Álvaro deu uma travadinha. O doutor Álvaro, né? Travou. Daqui a pouco a gente vai tentar restabelecer o contato com ele. E, Barão, eu acho também, pelo que eu tô percebendo... Voltou, doutor Álvaro, tá aí? O que eu ia dizer, doutor, é o seguinte, tem criança e adolescente que tá muito acostumado com máscara e talvez não queira abandonar tão cedo, verdade. Né, Barão? Eles são, enfim, mais tímidos, uma boa parte pelo menos tem vergonha de algumas coisas, eu acho que, olha, vai ter gente que vai se negar, viu? A tirar máscara, pelo menos por enquanto. O meu mais velho, cara, o Rafa, ele tem espinha no rosto e tal, enfim. Então a máscara, digamos assim, virou um acessório que ele pode, nessa timidez, se esconder, viu? Então acho que tem muita gente que vai nesse caminho também. O que convenhamos, doutor Álvaro, não é de todo ruim, não? Olha, Barão, tem no dia que a gente está meio cansado para atender, depois de atender um monte de paciente, chega aquele último paciente, você está de máscara ali, você não quer fazer aquela cara de que você está cansado, a máscara ajuda sim um pouco, viu? Em algumas situações. Boa, doutor. Ô, doutor, vamos falar sobre a subvariante da Omicron, BA.2, é isso? Ela é mais contagiosa ainda? O que a gente pode falar sobre ela? Carla, desde o começo da pandemia a gente fala das variantes, né? As pessoas ficam em pânico quando a gente fala de uma nova variante. Até porque o controle da pandemia está condicionado a não aparecer uma variante pior do que essa variante Ômicron, já que
toda essa situação das últimas semanas se acabou acontecendo por causa das características dessa variante ser muito transmissível. Então, existem subvariações da Ômicron, isso a gente tem até dificuldade de tabular, de fazer avaliação em tempo real, mas não é motivo para pânico nenhum. Os coronavírus, como a gente já falou várias vezes, eles têm esse potencial de mutação. Nós estamos vivendo ainda uma alta circulação de variante Ômicron, é natural que essas subvariantes elas apareçam. A grande questão para a gente se preocupar, né, é se aparecer uma variante com um poder muito, muito maior de transmissão e que principalmente tem um escape vacinal, né? Então essas subvariações de Ômicron, elas podem até ser um pouquinho mais transmissíveis, mas a priori cobertas pelas vacinas. Então a gente tem que ter a vigilância genômica, que é o termo médico que a gente utiliza para falar, quando a gente faz o controle dessa circulação. Ih, hoje tá complicado, hein? Sinal tá complicado. Você tá aí, Barão? Eu tô aqui. Tem alguém? E tem mais gente aí na imagem também, tá uma festa. Hoje tá animado, Bom, tá bom. O doutor Álvaro deu uma explicação, né, Carlinha? Não sei se a gente pode seguir, se a gente vai fazer o contato. O que você sugere, Carla? Eu sugiro a gente pagar um minutinho de comercial. Daqui a pouquinho a gente retoma com o doutor Álvaro para fazer um último tema e depois dar um tchauzinho para ele. Uma assistência à saúde de qualidade traz muitas vantagens para a sua empresa. E agora ficou ainda mais fácil e seguro cuidar da saúde da sua equipe. Chegou a Telemedicina SESI, uma plataforma online com acesso 24 horas que liga seus colaboradores a um atendimento multiprofissional de casa ou do trabalho, o que agiliza o tratamento e evita o agravamento da doença. SESI Telemedicina, o jeito inteligente de cuidar da saúde de seus colaboradores. Doutor Álvaro tá de volta, Barão. Eu posso fazer uma última pergunta, então, para ele? Vamos lá, Carlinha. Eu adoro a cara que o Barão, porque ele fala, não é para perguntar se você pode fazer pergunta, aí eu pergunto e ele me olha com uma cara querendo me matar, doutor Álvaro. Eu faço de propósito. Pode fazer. Cara, você sempre pode fazer pergunta, nem precisa pedir. Boa, doutor Álvaro. Obrigada, doutor Álvaro. É o seguinte, nossa ouvinte Raquel é ouvinte de todos os dias, ela está na mesma situação que outras pessoas, apresentadores da Band News FM, inclusive, que é a seguinte, tomou a primeira dose da Janssen. Aí teve aquela coisa de intercambiabilidade, né? A segunda dose da Janssen foi sugerida, determinada. Aí, como não havia doses da Janssen, foi distribuída a dose da Pfizer. Então, primeira dose da Janssen, segunda dose da Pfizer. É necessária uma terceira dose, que seria a dose de reforço? É a pergunta dela. Essa pergunta é a pergunta de muitas pessoas, né, que tomaram a tecnologia Janssen aqui no Brasil. A Janssen estudou o regime de uma dose, né, e acreditou até que esse regime seria único, né, depois, num outro estudo, ela viu a necessidade de 2 doses. Então, se ela tomou a primeira da Janssen e já tomou agora esse suposto reforço, né, foi um reforço com a vacina da Pfizer, ponto. Ela já terminou o esquema vacinal. Ela só vai ser necessário tomar uma dose adicional se ela pertencer a alguma população imunossuprimida ou tiver alguma outra doença que justifique, né? No caso, aí seria a 4ª dose correspondente, né? O que a gente faz para as pessoas que têm imunidade mais baixa, mas ela está com o esquema com uma proteção robusta. Tem estudos mostrando que tomar a primeira da Janssen mais a segunda da Pfizer tem uma resposta de proteção muito boa. Então, fique tranquila, está protegida por enquanto, só se ela pertencer a alguma população imunossuprimida, ela vai ter que tomar uma suposta terceira dose de vacina. Então a dose de reforço para essas pessoas não é necessária? Só se pertencer a alguma população onde realmente o Ministério da Saúde estabelecer a 4ª, que seria a terceira na verdade. Então, pode ser até que futuramente a gente tenha que repensar doses adicionais em algumas populações, também os idosos, as pessoas que têm alguma doença, mas de momento não há necessidade. Olha, eu já estava aqui até fazendo as contas, doutor, porque eu tomei a minha segunda dose, essa da Pfizer, né, em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Eu estava aqui me programando para em março tomar, então, a terceira dose, então não vai ser necessário. Bom saber. Tá vendo como é bom perguntar para especialista, Eduardo Barão? A Carla Bigat está usando o doutor Álvaro aqui para benefício próprio, eu vou denunciar, inclusive. Mentira. Por isso que ela perguntou se podia fazer a pergunta, quando ela disse, o Barão autorizou. Não autorizei nada. Doutor Álvaro, a gente volta a conversar na semana que vem. Um grande abraço, muito obrigado, até a próxima. Abração, gente. Tchau, tchau.